O Senhor esteja convosco, irmãos. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no meu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, diletos internautas, nós vivemos nesses dias todos os albores da Páscoa, toda a luz pascal. O centro da nossa fé cristã católica é a Páscoa do ressuscitado. Ele passou pela paixão, morte e ressuscitou e está vivo entre nós. Essa é a grande verdade que deve dar calor e alegria ao nosso coração. A Páscoa é a festa da certeza de que a morte perdeu a sua força. Cristo ressuscitado é a alegria dos cristãos. É a certeza da vida plena. É a força que nos move. É a luz que nos ilumina. Nada neste mundo pode ser mais importante para nós do que Jesus, vivo e ressuscitado. E o conteúdo da nossa pregação, da nossa evangelização, não pode ser outro. Cristo vive. Foi preso, condenado, sofreu a paixão, foi sepultado, ressuscitado, vivo está no meio de nós. E Ele nos move através do seu Espírito, que nós já estamos fazendo a caminhada pascal para celebrar vivamente o Pentecostes. Aquele momento efusivo da missão da igreja, dada pelo Espírito Santo.
Então, o conteúdo da evangelização é o querigma, é o anúncio. E veja como Jesus, pedagogicamente, ensinou os discípulos, ensinou os apóstolos esse caminho. Após a sua morte horrorosa, deprimente na cruz, no alto do Calvário de Jerusalém, houve uma dispersão dos discípulos, porque é muito difícil acreditar na ressurreição. Não é fácil para que a nossa inteligência possa aderir a esta verdade. Um corpo estrangulado na cruz, jogado no sepulcro, todo machucado, todo ferido, desgovernado e morto. Como esse corpo pode ressuscitar? Como é possível isso? É contra toda a lógica do dia a dia que nós vivemos. É uma irracionalidade você pensar nisso, que este cadáver, todo maltratado, perfurado, vai ressuscitar. Jesus havia preparado os seus discípulos acerca desta verdade, mas eles, tardos no coração, muito fragilizados, não compreenderam e começaram a ver a paixão do Cristo como todas as crucifixões horrorosas que aconteciam no Império de Roma. E já era da cultura da época. Uma pessoa crucificada precisava ter o seu nome anulado, civilmente e também na família. A família que perdia alguém na crucifixão anulava a história, o nome daquela pessoa. E eles partiram com tristeza. Tão bonito este texto do capítulo 24 de Lucas, que fala do caminho de Emaús. Aqueles dois discípulos cabeça baixas, sofridos, voltam para Emaús, decepcionados. Jesus se coloca ao lado deles, eles nem percebem. Era tão certo no coração deles o fracasso da missão de Jesus, que eles já não pensavam na possibilidade dele estar vivo. E Jesus se lhes aparece, anda com eles, explica as Escrituras e se revela a eles no partir o pão. Aqui nós temos uma beleza muito grande. A Eucaristia, a Santa Missa, instituída por Nosso Senhor naquela quinta-feira dolorosa, antes da sua agonia no Getsêmani. Ele institui o sacramento do seu corpo e do seu sangue, a Eucaristia. Ele parte o pão, esse gesto da fractionis panis, da fração do pão, do partir o pão, que nós realizamos no altar antes da comunhão, ele é um gesto profundo. É o Cristo que se nos dá no seu corpo, na sua alma, na sua divindade, através das espécies do pão e do vinho consagradas no seu corpo e no seu sangue. Isso é da nossa identidade católica. Nosso Senhor, ao estabelecer a igreja, que é o mistério do seu corpo ressuscitado, quis deixar a nós este alimento salutar, que perpassa os séculos. A Eucaristia é a força, e vocês sabem disso. A missa é um alimento extraordinário para os católicos. Comungar, assistir à missa, vivenciar o altar no nosso coração, é algo que nos enche, que nos encoraja e edifica a igreja. Quando nós visitamos Jesus na capela do Santíssimo e o adoramos, o nosso coração se torna outro, muito melhor. E no Evangelho de hoje,
Nosso Senhor aparece aos discípulos, aos apóstolos, após aqueles dois retornarem correndo. Nós vimos o Senhor, Ele explicava para nós as Escrituras, Ele partiu o pão e nós o reconhecemos quando Ele partiu o pão. Quando eles estavam dando esta notícia uns aos outros, o Senhor aparece a eles. E vejam a palavra que Jesus diz: a paz esteja convosco. É uma palavra que nós usamos na missa. A paz esteja convosco. E naquele momento, o ambiente é todo compungido pela presença do ressuscitado. Alguns no começo ficaram assustados e pensavam que era um fantasma. Olha que coisa triste. Quantos católicos que têm Jesus como um fantasma, não como um ente real que dá vida aos nossos corações. Quantos que tomam distância de Cristo. O nosso mundo está triste, está nesta doença, nessa pandemia, porque é um mundo que se afasta de Deus. Nós precisamos olhar para este momento nosso sanitário, tão desafiador, como um momento também de provação, de ausência de sentido, para que nós possamos escutar: a paz esteja convosco. Essa palavra de Jesus que deve entrar no coração dos que estão doentes, dos que estão entubados, das famílias que estão sepultando seus mortos, das pessoas que estão amedrontadas, para que elas se levantem do seu medo, porque o católico, o cristão, não é filho do medo, mas é filho da coragem. Cristo está vivo no meio de nós. Eu posso, meus irmãos, dar esse testemunho de mim. A minha alegria de poder ser um servo, pobre, miserável, com todos os meus pecados, mas que confia no poderio de Jesus. Essa é a nossa esperança. Esperar em mais o quê? Esperar no dinheiro, mas tem gente rica morrendo. Esperar nas pessoas, mas as pessoas também são fracas. Colocar a nossa confiança em nós mesmos? Jamais. Cristo é o nosso tudo. Uma família que tem Jesus vai viver com fortaleza os momentos de peripécias, de percalços, de sofrimentos. Quem tem o Cristo tem a estrada, porque Ele é o caminho. Quem tem o Cristo tem a luz, porque Ele é que ilumina esse caminho. Quem tem o Cristo precisa ter a humildade e calçar as suas sandálias e subir a escada da esperança. É Jesus que nos dá esta força, é Ele que está vivo no meio de nós. E que bonito este momento do Evangelho em que o Senhor se aproxima daqueles que estão desolados. Nós não podemos esperar que Jesus venha, nós precisamos estar nele. Nós precisamos ir ao seu encontro a cada dia, a cada momento da nossa vida. Nós somos cristãos. E esta beleza do cristianismo é que nos dá esta graça de vivermos o nosso caminho de purificação. Quando a primeira leitura termina dizendo que nós precisamos arrepender e nos converter para que sejamos perdoados dos nossos pecados, isso é um grande ensinamento. O nosso mundo está mergulhado na obscuridade do pecado. Quantas ofensas ao coração de Deus este nosso mundo tem feito? Quantas? Aborto,
desprezo por Deus, fechamento das igrejas, desprezo pela missa. Nós às vezes cometemos isso. A gente precisa se converter, todos. E o Papa tem pedido isso. O Santo Padre, o Papa Francisco, tem falado disso, da necessidade dessa nossa proximidade com Deus, para sermos também próximos uns dos outros. O outro não é meu inferno, o outro é meu irmão. Nós vivemos esse tempo de necessária solidariedade com os que sofrem, com as famílias enlutadas, com os que estão cansados no trabalho da saúde, com aquelas pessoas que passam por momentos tão difíceis, tão dolorosos, vivendo o sofrimento e a tristeza. Não podemos ficar parados, porque Jesus, Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, como nos ensina o apóstolo São João na sua primeira carta de hoje. Ele é a expiação. Jesus morre para que nós possamos viver. O sangue dele, escorrido da cruz, é um sangue que lava, que purifica. Meus irmãos, nós não temos outra verdade fora dessa. Cristo é o nosso Redentor. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Nós rezamos isso no terço da misericórdia, pedindo a misericórdia dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Como pode as pessoas dizerem, eu conheço Deus, mas faz tudo contrário ao mandamento da lei de Deus? Se vocês me perguntam, o que mais expressa a falha humana em nossos dias? A falta de observância dos mandamentos. O nosso amor a Deus inclui na aceitação dos mandamentos. E os mandamentos não são pesos, não são massacres na nossa vida. Os mandamentos são libertações. Porque a pessoa que é livre, que foi redimida por Cristo, que aceitou a redenção, quem aceitou isso é livre, gente. O cristão é a pessoa mais livre. Por isso que os mártires, atrás das grades, sendo mortos, eles sempre cantaram hinos de liberdade. Porque nós somos chamados a sermos livres e fiéis em Cristo. E a fidelidade a Cristo está na observância dos mandamentos. Jesus não jogou fora os mandamentos da Torá, da Bíblia dos judeus, do Antigo Testamento. Não, os mandamentos continuam. Mas Jesus resumiu para facilitar. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso resume as duas partes dos mandamentos. Aquela parte primeira que é dedicada a Deus e aquela segunda que é dedicada ao próximo. Não é possível uma pessoa dizer eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. Guarde os mandamentos. Guarde a fidelidade a Deus, porque é isso que nos enche de paz. A vitória nossa está nesta íntima aceitação de Deus na nossa vida e os seus mandamentos. Não podemos fugir a esta realidade. Se eu vivo assim, se como católico vivo bem na minha família, honestamente no meu trabalho, vivo desapegado, não sou uma pessoa atormentada pelo apego, sou contente com aquilo que eu tenho, dedico amor à minha família, à minha igreja, às pastorais, aos serviços na paróquia. Se eu sou uma pessoa fiel, fiel no meu dízimo, fiel na ajuda aos que sofrem, se eu vivo isso na família, na igreja, na sociedade,
se eu procuro ser uma pessoa não melhor do que os outros, mas uma pessoa diferente porque você é cristão. O cristão é diferente dos pagãos. Os pagãos vivem para o mundo. Os pagãos vivem para o carnaval, vivem para a prostituição, vivem para as drogas, vivem para a injustiça, vivem para a desonestidade, vivem para o ódio. O cristão não. O cristão não anda nessa barca furada. Porque o cristão tem os pés na terra, mas o coração já em Deus, no céu. E se a gente procura viver isso, nós podemos alegremente cantar este refrão do salmo de hoje. Sobre nós, Senhor, fazei brilhar o esplendor de vossa face. O esplendor da face de Deus só pode brilhar em mim se eu estiver em acordo com a lei de Deus, com a sua palavra, com seus mandamentos. Deus não habita uma mente estragada pelo pecado que não quer mudar de vida. Porque quem que está lá dentro da mente pecadora, da mente imunda e suja? A carnalidade, as coisas do demônio, do inferno. O pecador, a pessoa imunda, o pagão, ele expulsa de dentro de si a luz que vem do alto. E torna-se uma pessoa apagada na escuridão do pecado. Qual que é a alegria do pagão? São alegrias pequenas de satisfação da carne, dos prazeres, da mundanidade, da bebida, das drogas, do sexo, da jogatina, da pornografia. Só tristeza. As alegrias da carne, gente, são fantasias. Uma pessoa corrupta, ao ser presa, ela dizia: eu já não aguentava mais, eu não tinha mais sossego por causa desses dinheiros. É claro, não tem mesmo. Quem não vive à luz dos mandamentos não tem sossego. A alma que não agrada a Deus, que não faz a vontade de Deus, obedecendo seus mandamentos, se torna uma alma triste, desolada, servindo ao mal, servindo ao demônio. O que o diabo tem para dar de bom para as pessoas? Nada. No demônio é zero de bem. O demônio é 100% mal. Não tem 1% de bondade no demônio. Não existe. O diabo é o pai da mentira, é o infeliz, é o sujo, é o encardido, como dizia o Padre Léo. O demônio não tem nada de bom para oferecer, mas ele fantasia as coisas. Ele é mentiroso, ele é tinhoso, ele é dúbio. E ele tinta as coisas para os jovens, como se o pancadão, se as músicas imundas, se todo esse ambiente ruim dessa falsa cultura, da falsa música que o mundo oferece para os jovens, como se isso fosse bom. Olha para o rosto de um jovem que passa a noite nas coisas imundas. Olha o rosto desse jovem no outro dia. É tristeza, é desolação, é um olho triste, olho de peixe morto, não tem sentido, é horrível. Olha para o rosto de quem passou a noite na oração, na vigília, na adoração. É o rosto de anjo, é o rosto que comunica paz, que comunica luz. Ser cristão, meus irmãos, é isso, é você renunciar essas coisas do mundo e abraçar as coisas de Deus. É isso, não é difícil. Estou falando isso para vocês, que vocês estão aqui buscando. Nós estamos aqui porque nós estamos nos deixando tocar por Deus. E é bom, a gente vem à missa, você volta leve para casa, a semana anda. Porque um domingo com missa é uma semana na graça. Um domingo sem missa é uma semana sem graça. Nós precisamos da amizade com Cristo. Porque é esta amizade
que vai me fazer ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom filho, um bom empresário, um bom funcionário, um bom missionário, um bom evangelizador. Essa amizade com Jesus, essa amizade com Jesus que vai me garantir o quê? Uma morte feliz no final da minha vida. E veja que nesse tempo da peste, nós temos muitos testemunhos bonitos de pessoas que terminaram a sua vida em santidade, convertendo médicos e enfermeiros pelo seu testemunho no leito de morte. Vamos levar para casa esse apelo do Evangelho de hoje, para que nós sejamos amigos de Cristo. Não vamos ver Jesus como um fantasma, como um peso. Não. Jesus é o meu libertador, Ele me redimiu, Ele me tirou do estertor da morte. Ele está vivo, está dentro de mim através do seu Espírito. E nós queremos ser uma comunidade viva, uma igreja viva, uma igreja amorosa, um povo amoroso, um povo que perdoa, um povo que ama, um povo que zela das nossas crianças. Famílias que cuidam dos seus filhos. Famílias que querem educar essas crianças no caminho santo de Deus. E vocês casados, coloca Jesus no meio de vocês dois. Deixa Ele ser esse cimento que une esses dois tijolos, para que vocês vivam o casamento de vocês na santidade, no amor. Vocês namorados, noivos, coloca Jesus no namoro, no noivado. Tudo vai dar certo, porque com Cristo nós faremos proezas. Que Nossa Senhora, que São José, interceda por nós, para que esta luz de Cristo, representada pelo Círio Pascal, nunca apague no nosso coração, porque é a luz que nós recebemos no Santo Batismo. Amém.